Olá, eu sou a Aline Chagas, sou médica hepatologista e coordenadora da equipe de gastrohepata do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho comigo aqui o Dr. Rogério Alves, que é médico hepatologista também do Hospital do Servidor do Estado de São Paulo e presidente da PEF. E o Dr. André Azevedo, que é radiologista intervencionista, né, André, aqui do Rio de Janeiro. E a gente vai agora bater um pouquinho, né, um papo sobre os principais estudos em 2023 e 2024 que mudaram a nossa conduta. Então, a ideia é trazer aqui os artigos que foram mais relevantes ou os estudos, né, alguns ainda não finalizados, mas que trouxeram algum impacto dentro da área de carcinoma hepatocelular. Eu vou começar aqui com um estudo, que foi o estudo Himalaia, que na verdade foi publicado em 2022, mas que teve uma publicação ano passado, né, uma apresentação dos seus resultados a longo prazo, né? O Himalaia, ele traz para a gente uma nova combinação de imunoterapia como primeira linha para o carcinoma hepatocelular avançado, em comparação à combinação de durvalumab com tremelimumab versus sorafenib, né? Tinha vários braços. E ele mostrou também uma superioridade em relação ao sorafenib nessa combinação, que a gente chama de STRIDE, em relação ao sorafenib. Então, a gente tem agora mais uma opção terapêutica como primeira linha, lembrando que o atezolizumab com o bevacizumab era a primeira linha até o momento dessa publicação. Rogério, comenta um pouquinho para a gente aí, o que você acha que isso vai impactar na prática clínica, na nossa decisão terapêutica? Bom, eu acho que, primeiramente, queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui com vocês, discutindo um tema que a gente é muito afeito, que é o CHC. O que é mais interessante nesse estudo é que, se você for olhar, quando a gente começou a tratar CHC avançado, né? Quando a gente começou a tratar, você é muito mais nova que eu, mas quando a gente começou a tratar, não tinha nada. Quando eu comecei a mexer com isso, a gente não fazia nada. Em 2008 veio o sorafenib. Eu lembro que a gente falava de 10 meses do sorafenib contra 7 do placebo, era muito louco, né? Era muito pouco. E hoje nós estamos falando, se você for olhar o braço do Durvitreme, do STRIDE, que 1/4 dos pacientes, né, que é essa coisa que ressalta bem, eles estavam vivos depois de 4 anos, né? Então, um tumor avançado, que você tem 25% de pacientes vivos em 4 anos. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente debater com o paciente. Acho que é até uma grande forma de engajamento, né? Deles que tem tratamento, que o tratamento funciona e que a gente tem muita uma observação de longo prazo. Isso é uma vantagem do Himalaia sobre o Embrave, né? O Embrave está prometido que vão sair os dados, mas a gente não tem os dados de longo prazo ainda, né? É isso que eu penso. Eu acho que é bem interessante esse resultado, justamente para a gente ver que se mantém, né? Uma curva que se mantém a longo prazo, como você falou. E é isso, hoje a gente tem várias opções terapêuticas. E o que é que você acha que vai mudar em termos de decisão? Assim, agora que você tem imuno com imuno combinado com anti-VEGF, sorafenib, lenvatinib também como outras opções terapêuticas. Esse arsenal fica um pouquinho maior, né, Rogério? Eu acho que a gente discute o dado muito, mas acho que a primeira coisa que sempre vai impactar é o acesso. Sim. A gente vive num país, eu sempre falo isso, eu sou meio chato, a gente vive num país desigual, que a gente não vai poder para todo paciente. A gente trabalha na realidade pública e privada. No serviço público, esse paciente não tem muito o que propor de muito diferente. No serviço privado, onde a gente pode tudo, né, vai mudar. Eu acho que esse dado ele é bom, mas eu acho que o que hoje, para mim, o mais impacta é na história do risco de sangramento e da disfunção do fígado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai... E uma coisa que eu espero do Himalaia, em breve, é que a gente tenha resultados de vida real. Sim. Porque a gente tem os dados do estudo, né? E a gente já está vivendo a realidade do Embrave e fala assim, puta, esse deu certo, esse deu errado. E a gente vai criando a nossa... Sempre brinco com a memória afetiva, né? Para entender qual doente se beneficia e qual não se beneficia. Por exemplo, no começo eu tratava com a Tese e Beva, Child B, paciente com ALB2, às vezes paciente mais... aí dava tudo errado. Sim. Não sei como é que é a sua experiência, mas assim, com o Himalaia eu espero ver na prática o que vai dar. O que é que vai acontecer, né? Porque a gente termina expandindo, né? O que Sim. Você está comentando. Os pacientes que estão no estudo são pacientes muito selecionados e na vida real é tudo muito diferente, Sim. né?
Você acha que o paciente ideal para essa combinação seria aquele com alto risco de sangramento? Hoje, alto risco de sangramento e com muito comórbido, né? Os doentes são mais velhos, mais diabéticos, mais obesos. A gente, a gente falou ontem no simpósio, a gente esquece de ver o resto do doente, né? A gente vai precisar olhar o doente. Certamente é uma combinação mais fácil, porque eu preciso me preocupar menos. Sim. Aí vamos ter que ver essa questão do acesso, como você comentou, né? Esse foi um outro estudo que aí já engloba um pouquinho a radiologia intervencionista também, que publicou os dados recentemente, né, que foi o Embrave 50, né, que foi um estudo de adjuvância. Eram pacientes que foram ressecados ou sofreram radiofrequência e que tinham um alto risco de recidiva. Isso acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar. Eram pacientes que na ressecção tinham invasão vascular, ou eram um pouco diferenciados, ou no caso da ablação eram tumores multifocais, e que foi o primeiro estudo em termos de adjuvância que mostrou, né, um benefício em termos de sobrevida livre de recidiva. A gente ainda não tem os dados de sobrevida global, né, mas o endpoint primário do estudo, que era essa sobrevida livre de recorrência, ele foi atingido, né? Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que é que vocês acham, se vocês acham que vocês vão começar a utilizar essa medicação em adjuvância, ainda é muito cedo para isso. Vamos começar com o André, depois o Rogério pode comentar um pouquinho. Aline e Rogério, prazer estar aqui com vocês, discutindo dessa forma multidisciplinar, que eu acho que hoje em dia é a base da relação que todos os profissionais envolvidos têm que estabelecer. Eu também acho interessante falar que eu vejo que nesses últimos estudos, dos últimos 2 anos, ao invés da gente ver ali da direita para a esquerda, da esquerda para a direita do BCLC, a gente começa a enxergar o tratamento do CHC como se fosse um network, com encruzilhadas, como se fosse aquele mapa de avião que vai de uma cidade para outra, permitindo idas e vindas em todas as direções. Sim. Então, a gente está muito menos engessado. Então, para começar, acho que isso é muito importante da gente falar. Vamos pensar, então, num paciente com uma lesão de 4,5 centímetros, que você opta por fazer uma ablação por radiofrequência, que já é uma lesão limítrofe, ou no caso, a gente escolheria uma ablação por micro-ondas, por ter uma área ablativa maior. Qual que é o seu limite para micro-ondas? Olha, você tem um número mágico? Teoricamente, 5 centímetros já seria o limite, né? Mas 3 centímetros é onde começa a diminuir, a aumentar a taxa de recorrência. Mas aí, se você tiver um tumor maior que 3, você tenta fazer uma agulha de micro-ondas. Exatamente. Às vezes eu não sei se quem está vendo a gente tem ideia do que é a diferença das agulhas. Se você pudesse comentar. Atualmente a gente faz o nosso padrão é micro-ondas. Para todo mundo? Para todo mundo. Legal. Exceto se tiver alguma dificuldade financeira ou se o tumor for muito pequeno, 1 centímetro, 1,5 centímetros. É que é bem mais rápido o procedimento do que a radiofrequência. Um ciclo de micro-ondas demora entre 2 e 6 minutos. Tá. Um ciclo de radiofrequência demora 12 minutos. Então, imagina um paciente que tem 3 lesões. É uma economia aí você ganha pelo menos meia hora de procedimento. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a efetividade do procedimento. Menos roubo de calor, que é um efeito importante quando a lesão está próximo de grandes vasos, por exemplo. Então, a nossa primeira opção é ablação por micro-ondas. Apesar de os estudos não terem mostrado assim, uma superioridade, né, do micro-ondas em termos de sobrevida em relação à radiofrequência, né? Sim. Mas na prática, ainda mais se você acha que um paciente a lesão tem 2,5 centímetros, até autorizar o procedimento, até você conseguir fazer, foi para 3. Uhum. Então, é uma garantia de que você vai ter um resultado completo, sem margens. Acho que principalmente nessas lesões que passam de 3 centímetros, Exato. né? Essa 3,5, aí eu acho que o micro-ondas ele termina sendo um pouco superior, né, do que a radiofrequência, né? A radiofrequência é uma realidade, pode ser usada, mas cada vez menos. Entendi. Então, pensando num paciente com uma lesão já maior que 3 centímetros, com invasão micro ou macrovascular, ou com uma histologia mais preocupante, eu acho que é um paciente que se enquadra muito bem nesse estudo, de fazer uma terapia adjuvante. Né? É algo muito novo ainda, a gente depende muito da interação entre todos os profissionais, indicação do oncologista, do hepatologista, conversa com o paciente, e eu acho que tem um futuro promissor. O que você acha, Rogério? A gente aguardava ansiosamente aí algum resultado positivo de adjuvância, mas... Eu acho o seguinte, o estudo, se a gente for ser acadêmico, foi positivo. A gente não tem dados de sobrevida ainda, então quando você conversa é meio dúbio, né? O que, na verdade, o estudo mostra que você atrasa a recorrência com a Atezo e Beva.
Eu, particularmente, sempre fui meio defensor de adjuvância para aqueles pacientes que você sabe que vai dar errado. Né? O paciente tem invasão vascular, citologia muito ruim. Então, eu acredito, se eu tiver um doente que tenha um predicado de alta taxa de recidiva, eu indicaria, tá? E uma coisa que o estudo não contempla é onde é a recidiva, né? Uma coisa é você tem uma recidiva dentro do fígado, que ele vai lá e faz uma outra radiofrequência. Outra coisa, você tem uma recidiva no pulmão. Isso muda totalmente, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar os dados futuros, mas eu me sinto à vontade para indicar. Eu acho que eu não consigo me esconder muito, eu me sinto à vontade. Corroborando com o que o Rogério falou, será que a gente está simplesmente atrasando a recorrência e mantendo a sobrevida global igual? Isso acho que o tempo vai dizer, né? Sim? Sim. Eu acho que uma coisa... Ali fala um pouquinho dos dados, né, em termos de eventos adversos, né? Que se a gente for ver, não é uma coisa irrelevante, né? Então, eu acho que o que você falou, Rogério, é muito relevante. Você individualizar o paciente, né? Em quem que você vai fazer. Eu acho que não vai ser para todo mundo, essa é a minha impressão. Acho que a gente vai ter que aguardar os dados de sobrevida. Se a gente tiver dados consistentes de sobrevida, talvez a gente seja um pouco mais liberal. Mas se não tiver benefício em termos de sobrevida, eu acho que a gente vai ter que dar realmente para aquele paciente que a gente acha que tem um risco muito alto de recidivar. Que é aquele que já vem na peça cirúrgica com invasão macrovascular, um tumor pouco diferenciado, aquela lesão grande, com alfa-fetoproteína muito alta, por exemplo, antes da ressecção. Então, talvez esse seja um perfil de pacientes que eu me sinto um pouco mais à vontade. Sim. Eu não sei se é aquele paciente com ablação, por exemplo, de 2 lesões pequenininhas. Sim. Mas esse nem entrou no estudo, né? Tumor multifocal. Multifocal, tipo, não era maior que 4 centímetros? Da radiofrequência, não. Podia ser, tipo, 2, 3 lesões, entraria, né? Então, eu acho que só o fato de ser multifocal, a gente sabe que aumenta o risco de recidiva bastante. E para né, quem não é da área, essa recidiva, tanto para ressecção quanto para ablação, ela gira em torno de 50% a 70%, né? Porque a gente está frente a um fígado cirrótico. Mas eu acho que esse paciente a gente resgata mais fácil, sabe? Esse que a gente faz uma ablação de 2 lesões, a gente vai monitorar, ele vai voltar, mas a gente vai ablar de novo ou encaminhar para transplante. Já o paciente que tem aquela ressecção com a peça cirúrgica muito ruim é mais complicado, né, Rogério? Eu acho. Muito bom. E agora entrando bastante aí na área do André, né, André? Sim. A gente tem o estudo Emerald, que na verdade ainda não foi publicado, mas já foi apresentado, né, em alguns congressos relevantes. Essa foi a última apresentação no EASL Summit de HCC, e que foi um estudo justamente de terapia combinada, né, que também era uma coisa que a gente aguardava muito, né, que tivesse uma resposta aí para essa dúvida, né, que a gente sempre quis fazer terapia combinada, mas não tinha ainda dados relevantes. E o Emerald foi um estudo que ele tinha um braço que era de quimioembolização, depois eu vou pedir para você explicar para a gente como que foi esse desenho, e o outro braço era quimioembolização associado ao durvalumab e o tremelimumab, né, os 2 braços. Então, comenta aí um pouquinho para a gente como que foi esse desenho do estudo, como é que fazia quimioembolização e fazia imunoterapia. Então, a quimioembolização basicamente é a injeção intraarterial de micropartículas associadas à doxorubicina, que pode ser feita em 1 a 4 ciclos, dependendo do estágio da doença, geralmente no intervalo de 1 mês, mais ou menos, é o que a gente faz na nossa prática. No estudo, eles fizeram exatamente dessa forma, era feita a quimioembolização no D0, durva após 1 semana, e aí repetia-se, dependendo da resposta do paciente, a cada 4 semanas, esse mesmo esquema. E na 16ª semana, faria o BEVA. Isso, aí começaria também o BEVA, né? Exato. Então, é interessante a gente ressaltar que, de fato, é um estudo que faz combinação de tratamentos, loco-regional com sistêmico, porque é feito 1 semana depois e num formato regular a cada 4 semanas. Alguns estudos se diziam combinação, mas era após 1 mês, por exemplo. Então, será que existia um efeito sinérgico? Será que existia o efeito de liberação de antígeno de uma terapia loco-regional para potencializar uma imunoterapia, enfim. E o controle de imagem era feito a cada 9 semanas, a partir, se eu não me engano, da 12ª. E a gente, na nossa prática, a gente faz 4 semanas após cada ciclo de quimioembolização para ver a resposta e entender se precisa ou não de um segundo ciclo. Então, é assim que a gente faz. Eu acho que é um estudo muito promissor.
espero que mude a nossa prática. E aqui só mostrando os dados, né, que o resultado que a gente tem é de aumento dessa sobrevida livre de progressão e também aumento no tempo até a progressão, né? E é interessante essa combinação, se a gente for pensar, né? Porque existe essa teoria, né, de que à medida que a gente faz uma quimioembolização, você pode aumentar a exposição de antígenos e aí otimizar essa questão da imunoterapia. Exato. Por outro lado, a gente vem com bevacizumab, que é um anti-VEGF, e que a gente vai ter o quê? Um efeito sinérgico aí junto com a quimioembolização, né? Porque a gente sabe que com a quimioembolização são liberados muitos fatores angiogênicos, então talvez essa combinação aí de uma imunoterapia com um anti-VEGF seja interessante. O que você acha, Rô? Eu acho que primeiro que o estudo foi positivo, né? De novo, igual em breve, não tem dado a sobrevida livre de progressão, endpoint, então, ok, teve mais resposta à terapia combinada, né? Só o Durva mais a TACE não foi melhor que só TACE. Tinha que ter então o Beva, né? Tem que ter o antiangiogênico. Eu acho na minha cabeça, esse estudo você precisa entender o que você precisa. Eu quero resposta, então eu vou fazer terapia combinada. Se eu quiser só não, né? Péssimo. Se eu quiser que o sobrevida, o meu endpoint é sobrevida, eu não sei se eu faria hoje. Eu faria para os tumores multifocais, além do up to 7, né? Os pacientes ruins. Sim. Porque o BCLC, a gente sempre fica falando isso, né? É um mundo, né? Tem aquele BCLC Bzinho, né? Que é aquele paciente que está um pouquinho fora do critério de Milão, talvez não precise. Para aquele paciente que tem muito volume tumoral, esse paciente acredito que vai ter benefício, tumor multifocal e tal. Eu acho que, de novo, é individualizado mesmo com os dados finais do estudo. É o que eu vou fazer na minha prática, eu acredito. Eu concordo com você. Aqui só mostrando os dados aí de resposta, né? Que a gente teve uma resposta objetiva maior também com a combinação de Durva e Beva com a quimioembolização, e eu concordo com o Rogério. Eu acho que se é um paciente que a gente não tem um objetivo claro de ter uma taxa de resposta maior, o que a gente... Agora, eu acho que um grande desafio, Rogério, vai ser justamente aquele paciente com CHC intermediário que talvez tenha alguma perspectiva de transplante, que eles foram excluídos do desenho do estudo, né? E que, na verdade, talvez fosse um grupo que se beneficie, porque vai ter uma taxa de resposta maior. E aí tem imunoterapia, que a gente não sabe como que vai ser essa questão da suspensão pré-transplante, enfim, os casos de downstaging, né? Mas aí o que eu brinco é que nem você tem 2 caras bons para jogar. Tem um problema bom, que o técnico tem 14 jogadores. Que aí, respondeu tanto que agora, será que eu faço transplante? Pô, que legal. Quando chegar esse dia, eu vou parar e vou pensar. É diferente, não tenho nada, vai ser ruim, vai morrer amanhã. É um problema bom, acho. Verdade, é um problema bom. E uma última observação, faz todo sentido deixar o antiangiogênico para o final, após os ciclos de quimioembolização, porque pode aumentar o risco de dissecção intravascular, dificultar o procedimento. Então, esse protocolo faz todo sentido. Foi bem interessante, né? Bom, só falando rapidamente, se você quiser comentar um pouquinho, André, do Launch, né, que já foi uma combinação em outro cenário, que foi no cenário de um CHC avançado, sim, onde se combinou a quimioembolização com o lenvatinib, mas para tumores mais avançados, BCLCC, né, que também mostrou aí um benefício. Comenta um pouquinho pra gente qual foi a sua impressão aí, você acha que realmente é uma coisa que a gente vai fazer? Então, acho que assim, mais um estudo mostrando essa nova tendência da gente da direita para a esquerda, da esquerda para a direita no BCLC. A gente não está tão engessado ali no tratamento. Eu acho que um paciente BCLC-C, que não tem uma disfunção hepática tão importante e que seja BCLC-C por conta de metástase à distância, enfim, com uma função hepática preservada, eu vejo como um caso adequado para a implementação do protocolo desse estudo. Eu acho que vai ser caso a caso, mais uma vez, conversa entre todos os médicos envolvidos e pacientes. Eu já tenho um pouco mais de dificuldade, eu acho que talvez a radioembolização com o tumor com uma trombose tumoral pequenininha, eu acho que eu me sentiria até mais à vontade em combinar, não sei a impressão de vocês, né? Não sei se eu faria, por exemplo, eles tiveram casos até metastáticos, né, que eles fizeram essa combinação. Esse estudo eu fiquei um pouquinho mais receosa, acho que tem que ser muito individualizado o caso que a gente vai combinar, sim, mas acho que tem muita coisa promissora vindo por aí, né? Vários estudos com radioembolização, associado à imunoterapia, SBRT com imunoterapia, então acho que o futuro vai ter bastante coisa diferente, né? Para comentar o Emerald Y90, né, que é o Emerald com radioembolização, num desenho muito parecido com o Emerald One. Pelo menos o que a gente pode dizer é que perfil de segurança muito provavelmente vai ter resposta a ver, né? Sim. E só para finalizar, vou pedir para Rogério comentar esse artigo,
que ele me disse que é polêmico. Na verdade, esse artigo acabou de ser lançado. Esse artigo Rogério? é desse. Agora nós estamos nessa semana do fígado, é deste mês do Journal of Pathology. Eu falei que ele é polêmico, que o próprio Weasel o Weasel tem um canal no YouTube e ele fez uma discussão disso daí. Bruno Sangro, o autor do estudo, que é o Francesco, que é italiano, e a Maria Haig, que eles tentam. Não dá pancada, mas eles tentam dizer que Barcelona não os contempla. E aí é interessante que esse artigo ele vai dizendo hierarquicamente o que deve ser feito primeiro, né? E aí foi muito interessante a discussão no YouTube, porque a Maria estava lá, que é Barcelona, defensora, e o autor do estudo também dizendo por que não esse Barcelona não ajuda eles, porque Barcelona, como você mesmo diz, né, é um pouco engessado e não permite que a gente ande nos diversos estadios da doença, que é o que o artigo fala. E a Maria fala no artigo, na discussão, que por isso que eles criaram o tal do Clinical Decision Making, né? Que criou aquela coisa muito ampla e tal. Mas eu recomendo a todos que leiam. Eu achei bem bacana. Muito bom. Gente, foi excelente. Eu acho que a gente trouxe aí artigos de relevância, temas de relevância, e eu espero que a gente tenha ajudado vocês aí com um resuminho desses principais pontos no ano de 2023 e comecinho de 2024. Eu tenho certeza que tem muitas novidades vindo aí na área de CHC. Obrigada. Obrigado. Obrigado.